Olá, pessoal. Vamos falar sobre a massa molar, que é a massa de 1 mol. É o número que corresponde a 1 mol. É a massa que corresponde a 1 mol. O que é 1 mol? 1 mol é uma partícula. Quando a gente faz o balanceamento, né, os números que vão aqui na frente, esses correspondem a 1 mol. Quantos mols tem de cada substância, tá? Então vamos lá. Aqui eu já fiz o cálculo das massas moleculares e já transformei em massa molar. Então, aqui para o CH4, peguei aqui a massa molecular, achei que é 16U e transformei em massa molar, que é só substituindo o U, que é a unidade de medida, por grama por mol, tá? Então, a massa molar é a massa em grama referente a 1 mol. É como se fosse 1 grama por mol, então 1 grama para cada 1 mol, ou para cada 1 mol se contém 1 grama. Se fosse, por exemplo, um componente, o carbono, por exemplo, o carbono, a massa molecular dele é 12U. Então, a massa molar dele será 12 gramas por mol. O que significa isso? Que a cada 1 mol, uma partícula de carbono tem 12 gramas em massa de átomos de carbono. Por isso que é muito importante trabalharmos com átomos, com massa atômica, com massa molar, massa molecular, tá? Então, 12 gramas por mol corresponde a 12 gramas para cada 1 mol. Então, a gente substitui o U da unidade de medida da massa molecular por grama por mol. Então, é fácil até estabelecer aqui uma regra de 3. Se 12 gramas está para 1 mol, 6 gramas estará para quantos mol? Meio mol. Seria isso? Uma regrinha de 3 fácil? Então, tá. Então, o nosso objetivo aqui é falarmos sobre a massa molar dentro de uma reação química, ou seja, relacionarmos massas de reagentes e de produtos dentro de uma reação química, mas já falando de massa molar, que é uma massa mais precisa, mais mensurável, tá? Porque a gente trabalha em grama, massa em grama para cada partícula, ou seja, para cada mol. Então, o primeiro passo, o que seria? O primeiro passo sempre será, dentro de uma reação, de uma equação, é ver o balanceamento. Vou fazer um vídeo sobre como fazer o balanceamento, ok? Então, vamos lá. Um átomo de carbono, então eu gosto de analisar, se vocês assistirem outros vídeos, talvez teremos outras explicações, mas eu gosto de analisar elemento por elemento, dentro de cada substância, no antes, ou seja, nos reagentes e depois nos produtos, porque isso aqui é uma balança, tem que estar equilibrado os átomos de cada elemento químico. Então, vamos lá. Um átomo de carbono, não tem nada embaixo, é 1. Do outro lado, cadê o carbono? Está aqui, nessa substância aqui. Também temos um átomo. Hidrogênio, nós temos 4 hidrogênios aqui. Do outro lado, o mesmo hidrogênio se juntou para formar água, tem apenas 2. Então, eu tenho que pensar qual coeficiente colocarmos aqui para que multiplicado por 2 resulte em 4. Então, o coeficiente aqui é 2. Por quê? 2 vezes 2 do hidrogênio dá 4, beleza? Vamos ver o oxigênio agora. Nós temos aqui 2 átomos de oxigênio, enquanto que aqui do outro lado nós temos 2 aqui, mais 2 vezes 1 aqui, dá 2. Então, 2 do oxigênio nesse composto, mais 2, porque esse 2 que está na frente vai multiplicar o H e o O. O O tem 1 embaixo, não tem nada embaixo, é 1. Então, 2 vezes 1, 2, dá 4. Qual coeficiente colocar aqui, então, na frente do O para equilibrar com o outro lado? Se aqui deu 4, aqui nós teremos que dar um resultado 4. Então, qual o coeficiente que multiplicado por 2 vai dar 4? É o 2. Beleza? Ok. Segundo passo, ver as partículas, ver os mols. Quantos mols eu tenho aqui? Não tem nada na frente, então eu tenho aqui 1 mol. Aqui pelo balanceamento tem-se 2 mols. Aqui não tem nada na frente, é 1 mol. E aqui nós temos então 2 mol. Ok? Terceiro passo, calcular a massa molecular ou a massa molar.
Falando sim em massa molar agora, eu já calculei aqui para cada um para adiantar. Então, nós temos 16 gramas para cada mol aqui. Então, nós temos 16 gramas por mol aqui, certo? Oxigênio tá aqui, nós temos 32 gramas para cada mol. Para cada um mol. Quantos mols tem aqui? Tem 2, então teremos 32 vezes 2. Então, nós teremos um total, né, dos 2, 4, 64 gramas. Ok? Esqueci, desculpa, aqui não precisa ter mol, tá? Basta ter só a massa, tá? Grama, porque aqui a gente já vai transformar aqui, né? Já temos a quantidade de mol aqui em cima, então aqui seria só a quantidade de massa. Desconsiderem esse mol aqui. Aqui, ó, do CO2, tá aqui embaixo, 44 gramas por mol. Se aqui tem 1 mol, então teremos 44 gramas realmente. Então, não tem muita diferença do que a gente fez no vídeo anterior, tá? A água tá calculada aqui embaixo, deu 18 gramas por mol. Como nós temos 2 mol de água aqui, então vai ser 18 por 2, 16, 36 gramas. Só vou arrumar, então, ajustar aqui. Então, aqui nós temos 16 gramas, 64 gramas, 44 gramas e 36 gramas de H2O. Beleza? Quarto passo, relacionar a massa molar, grama por mol. Nós já fizemos aqui, né? Calculamos a massa molecular, já fomos direto, né? Calculamos a massa molecular e já transformamos em massa molar. Beleza. Já relacionamos a quantidade de mol, certo? 2 mol, então eu dupliquei aqui. 1 mol, deixei como está. 2 mol, dupliquei aqui a quantidade, beleza. E agora, por exemplo, se fosse pedido para encontrar... Porque essa reação diz o seguinte, que o CH4 mais 1 mol de CH4, que é o gás metano, mais 2 mol de gás hidrogênio, produz 1 mol de gás carbônico mais 2 mol de água. Essa reação é interessante, a reação do gás metano, o GNV, o gás natural, que muitos veículos, indústrias, né, utilizam como combustível no caso. Tá? Ele é menos poluente porque, olha só como é importante fazer o balanceamento. Quando se queima 1 mol desse combustível, que é o CH4, que é o metano, que é o gás natural, ele emite 1 mol de CO2 na sua queima para a atmosfera. É um gás carbônico. O efeito estufa é causado por esse gás, né? E, consequentemente, o aquecimento global. Então, ele não é um combustível que não é tão poluente. É bem menor do que o etanol, por exemplo. Se a gente fazer o balanceamento do etanol, da reação da queima do etanol, a gente vai ver. E da gasolina, muito, né? E muito mais ainda do óleo diesel, tá? Então, esse balanceamento de uma equação química, ele nos traz tantas informações importantes, tá? E uma delas aqui, então, é a quantidade de partículas para a gente analisar a sua massa molar, a massa de 1 mol. Ok? Aqui, mesma coisa. Se fosse necessário, então, produzir... deixa eu pensar num número aqui. Produzir 66 gramas. Se fosse necessário produzir 66 gramas de CO2, sei lá, vai que dá uma loucura em alguém e queira produzir 66 gramas de CO2. Quanto que precisaríamos de CH4, de oxigênio também, e quanto que nós teríamos aqui de água, né? Isso daqui, pessoal, vocês seriam químicos para resolver essa situação. Ou seja, quanto se obtém, quanto se precisa obter. Para eu obter 66 gramas, quanto que eu preciso de CH4? Quanto que eu preciso de O2, né? Lembra, não é diferente de fazer um bolo. Quero fazer 2 quilos de bolo, eu dobro a massa. Quero fazer 1,5 kg de bolo, eu altero a receita em 1,5, uma receita e meia,
ok? Então, vamos analisar aqui. Como eu faço esse cálculo? É fácil. Eu me baseio aqui no 44. De 44 para 66 aumentou. Aumentou de quantas vezes? Aumentou quantas vezes? Essa questão, quantas vezes aumentou, eu posso encontrar pela razão. O que seria a razão? É pegar o maior e dividir pelo menor número. É maior dividido pelo menor. Para encontrarmos a razão, é sempre assim. Então, é 66 dividido por 44. 1,5. Beleza. Então, aqui aumentou. Então, se aumentou é vezes 1,5. Se tivesse diminuído, seria divisão. Aqui aumentou 1,5 vezes. Aqui aumentou 1,5 vezes. E aqui vai aumentar também 1,5 vezes. Fácil. Então, vamos lá. 16 vezes 1,5, 24 gramas. Se fosse necessário, tá? Eu só tô colocando uma situação aqui, tá? Mas nem sempre é necessário. Calculou a massa molar, tem outros raciocínios aqui também. Aqui só tô fazendo porque o nosso exercício foi mais ou menos assim, 36 vezes 1,5. Isso daqui é exatamente a lei de Proust. A lei de Proust aumenta, diminui proporcionalmente. Achando a razão, pessoal, vocês acham quantas vezes aumentou, quantas vezes diminuiu. Vai aumentar? Então, você vai multiplicar. Vai diminuir? Então, você, de um valor para o outro, você vai fazer divisão, certo? Então, é isso. Outro detalhe. Vamos supor, se fosse necessário, vou colocar uma situação aqui. Ao invés de 1 mol, 2 mols. Vamos supor que, a partir dessa situação aqui, o exercício peça. Calcule a massa para 2 mol de... calcule a reação para 4 mols de água. Ou seja, e se fosse necessário obter 4 mols de água? 4 mols de água. Quantos mols teríamos dos outros componentes dessa reação? Certo? Como que vocês fariam? Olha só. Se fosse necessário, ó, a princípio era 2 mol. Se fosse necessário obter 4 mols de água, quantos mols teríamos aqui? De CO2, de O2 e de CH4. Se 2 foi para 4, então dobrou. Aqui vai dobrar? Vai dobrar. Então, 2 mol. Aqui vai dobrar? Ó, 2 vai dobrar para 4 mol. Então, a gente tem que tomar uma base, algum valor aqui, para a gente poder dobrar ou dividir, enfim. Então, de 1 mol para 4 mol, então aqui nós teremos 2 mol. Certo? Se fosse necessário, né? Se o exercício pedisse, obtenha 4 mol de H2O. Ou, para se obter 4 mol de H2O, quantos mols teríamos dos outros componentes? Sei lá, uma situação, tá? Então, estamos dobrando. E a partir disso, dá pra gente encontrar também a massa. Se 1 mol era 16 gramas, 2 mol será quanto? Se para 1 mol era 16 gramas, para 2 mol será quanto? Vai dobrar, não vai? Então, 16, 32 gramas. Se 2 mol era 64, né? Para 2 mol tínhamos 64, para 4 mol vai, né? Dobrar também, não vai? Então, vai dobrar. E assim por diante, tá? É só uma situação que eu tô colocando, para vocês analisarem quanto que dá para a gente, utilizar, né? A massa molar. Dá para utilizar para calcular mol, para calcular massa por mol, a gente faz relações, aqui a gente tem que saber um pouco da matemática, ou seja, temos que ter noção da regra de 3, né, pra gente fazer esses cálculos aqui, tudo bem? Ficou um pouco bagunçado, mas acompanhando o raciocínio dá certo. Um abraço.